Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Esse texto, irmãos, ele fala sobre uma parábola do nosso Salvador, uma parábola que Jesus ensina a respeito do fariseu e o publicano. E essa parábola, esse ensino de Jesus, ele nos fornece lições espirituais importantíssimas, né, de como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como deve ser a nossa adoração a Deus, sobre a humildade que devemos ter, né, a humildade. Então, vamos abrir aqui o texto. Lucas capítulo 18, versículos do 9 ao 14. O texto diz assim, ó: E disse também esta parábola, Jesus explicando, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse, no versículo 14: Digo-vos que este, se referindo ao publicano, este desceu justificado para a sua casa, desceu salvo, e não aquele, se referindo ao fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta ou se exaltar perante Deus será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, essa passagem, irmãos, ela é fantástica, essa parábola do fariseu e publicano que Jesus ensina, assim como todas as parábolas do nosso Salvador, né? Nós sabemos que os ensinos de Jesus Cristo são fantásticos, né? São fantásticos, são maravilhosos, e nós aprendemos muito sempre que nós paramos para estudar, para meditar nas parábolas, nos ensinos de Jesus Cristo. Então, essa parábola ela se aplica a todos nós, irmãos. Nós estamos vivendo aí no tempo do fim, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, e esse é o momento de nós buscarmos mais a presença de Deus, irmãos. Esse é o momento de nós, né, da gente buscar crescer na graça e no conhecimento, como Pedro ensina, né? 2 Pedro capítulo 3. Temos que crescer na graça de Deus, no poder de Deus. Crescer em santidade, né? Dar frutos para o reino de Deus, dar frutos para que Deus seja glorificado. E também temos que crescer no conhecimento, certo, irmãos? Porque o conhecimento ele nos protege e nos guarda, certo, de enganações. Então, no versículo 9, irmãos, Jesus disse, ó, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, Jesus já começa dizendo aqui, ó, essa parábola se aplica a todos, mas principalmente ó, aquelas pessoas que confiam em si mesmos, que acham que são justas perante Deus e desprezam os outros. Então, todos nós, nesse tempo do fim, todos nós temos, irmãos, que parar e analisar a nossa vida cristã. Será que nós não estamos cometendo aqui o erro aqui desse fariseu? Né? Jesus disse que o fariseu, a gente vê que o fariseu aqui, nessa parábola de Jesus, ele usa muito a primeira pessoa, eu. Ele diz aqui, ó, no versículo 10, no versículo 11, o fariseu, ó, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, entendeu? E ainda ele despreza o cobrador de impostos, que naquele momento estava perdido espiritualmente. Aí no versículo 12, o fariseu usa a primeira pessoa novamente
Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E Jesus diz no final que o publicano desceu salvo, o cobrador de impostos foi salvo e o fariseu arrogante não. E, né, irmãos, isso é muito interessante. A gente vê, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com a nossa adoração a Deus, com a nossa vida cristã. Muitas pessoas estão como esse fariseu, né? Estão como esse fariseu. Estão usando a primeira pessoa, estão confiando em si mesmas para serem salvas, estão confiando nas suas obras, no que ela faz, confiando na sua religiosidade, na sua religião, certo? E não estão confiando em Deus, não estão confiando no poder de Deus, na graça de Deus, na justiça de Deus, na justiça de Deus, certo? E muitas pessoas hoje, né, muitas, milhões de pessoas hoje, elas se comportam como esse fariseu, se comportam como esse fariseu. E a gente vê aqui que Jesus diz, né? A gente vê, irmãos, e a gente vê em contrapartida, né, em relação à postura do fariseu, a gente vê que o publicano, a gente vê que o cobrador de impostos, certo? Ele, no versículo 13, certo? Jesus diz, ó, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele de cabeça baixa, ele estava de cabeça baixa orando a Deus. Ele batia no peito dizendo, no versículo 13, né? Batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Sou um pobre pecador. Sou um pecador, Senhor. Eu não sou nada diante do Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. E aí Jesus disse, no versículo 14, que quem desceu salvo e justificado por Deus foi o publicano, cobrador de impostos, porque ele foi humilde, ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu que ele não era nada perante Deus, que ele era um pobre pecador, um miserável pecador, e que ele precisava da justiça de Deus, ele precisava da graça de Deus, do poder de Deus para ser salvo. E Jesus conclui dizendo, porque todo aquele que se exaltar, né? Todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar perante Deus será exaltado, certo? Então, no texto de 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 5, os versículos 5 e 6, o apóstolo Pedro também ensina algo relacionado a essa humildade que Jesus ensina aqui. Pedro diz assim, revesti-vos todos de humildade, revesti-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste às pessoas arrogantes, ele rejeita, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça, Deus derrama a sua graça, Deus derrama a sua salvação sobre os humildes. Mas aos soberbos ele rejeita, certo? Deus repudia atitudes, né, de pessoas arrogantes, soberbas. E no versículo seguinte, Pedro diz, né, humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa de Deus, para que em tempo oportuno Deus vos exalte. Deus vos exalte, certo? Deus vos honre. Então, irmãos, nós temos esse humilhar que Jesus fala aqui, né? Esse humilhar perante Deus, que o apóstolo Pedro também ensina, o apóstolo Tiago também ensina, né? Na sua carta, lá na sua epístola. Essa humildade é o que? É você reconhecer, nós reconhecermos, irmãos, que nós não somos nada perante Deus. É nós reconhecermos que tudo o que nós fazemos é pelo poder de Deus, é pela graça, é pelo poder. Ou seja, e é por isso que no versículo 9 Jesus diz, Jesus contou essa parábola para uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, nós devemos confiar, né? A Bíblia ensina que a salvação é pela graça por meio da fé. A Bíblia ensina isso em várias passagens. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, né? Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem através de obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo diz, porque todos pecaram, todos, não há um justo sequer. Ninguém é justo, irmãos, perante Deus. Não existe um justo perante Deus. Porque o que é justo?
O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que é perfeita, perfeita, uma pessoa que não tem pecado nenhum, nenhum. E quem é perfeito nesse mundo? Quem nunca pecou nesse mundo? Né? Como Jesus disse aos fariseus quando foram matar Maria Madalena, né? Quando queriam apedrejar Maria Madalena. E Jesus disse: quem de vós nunca praticou o pecado? Né? Quem de vós nunca pecou? Né? Quem nunca pecou? E aí aquelas pessoas mais velhas começaram a sair, porque quem tem mais pecados são as pessoas mais velhas, né? Entendeu? Os primeiros a saírem foram as pessoas ali mais velhas. Entendeu? E então, assim, é, então, irmãos, a salvação é pela graça de Deus, é pela graça. É pela graça, né? Ninguém merece ser salvo, é um presente, a salvação é um presente, é uma dádiva. E, não, e, não, e como Paulo falou no capítulo 3 de Romanos, não há um justo sequer, ninguém é justo perante Deus, ninguém é perfeito diante de Deus. Todos pecaram, como Paulo ensina no capítulo 3 de Romanos. Todos pecaram, todos se extraviaram, pecaram, entendeu? Não há um justo sequer. E no versículo 23, Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecemos, irmão. Nós precisamos da glória, do poder de Deus. E no versículo 24, Paulo diz que a gente só é justificado pela fé em Jesus Cristo. O que é justificado? Salvo. Justificado, irmãos, é o meio, é o método que Deus usa para nos tornar justos diante dele. Por isso que a Bíblia usa muito esse termo justificado. Jesus usou aqui, no versículo 14, Jesus disse, diga-vos que este, se referindo ao publicano, desceu justificado, salvo. O apóstolo Paulo também usa muito esse termo justificado, porque justificação é o termo teológico, é o termo bíblico que a palavra de Deus usa, né? A justificação é a salvação. É o meio que Deus usa para nos salvar, irmãos, para nos tornar puros, nos tornar inocentes, para nos tornar justos diante dele. E o único meio de nós nos tornarmos justos é crendo em Jesus Cristo, é colocando toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Toda a nossa confiança, que foi o que o publicano fez aqui. O publicano, ele reconheceu a sua condição de pecado, ele se humilhou. Por isso que Jesus diz, todo aquele que se humilhar será exaltado por Deus, será honrado, será salvo, justificado. E todo aquele que se vangloriar, né, que se engrandecer, que se exaltar, será humilhado. Certo? E o apóstolo Pedro também ensina isso, o Tiago também ensina isso. Né? Os apóstolos corroboram isso, né? Também confirmam isso, irmãos. Que nós temos que ter humildade perante Deus, temos que reconhecer, humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa de Deus, para que Deus vos exalte em tempo oportuno, para que Deus vos honre. Né? Revesti-vos de humildade, todos de humildade, porque Deus resiste, Deus abomina pessoas soberbas, arrogantes, certo? E muitas pessoas estão como esse fariseu, vivem como esse fariseu. Elas estão confiando em si mesmas para serem salvas. A confiança na salvação está nela, e não está no sacrifício de Jesus Cristo. Não está no sacrifício de Cristo. Não está na graça de Deus, no poder de Deus para nos salvar. E elas usam a primeira pessoa. A gente vê pessoas dizendo, porque eu salvei tantas almas, porque eu fiz isso para Deus, porque eu já tenho muitos anos que sou cristão, tenho muitos anos, né? Porque eu tenho um canal no YouTube, um canal grande. Porque eu faço isso. Porque eu faço aquilo. Porque eu jejuo tantos dias por semana. Eu não sou como esses pecadores aqui. Eu não sou como essas pessoas pecadoras, sujas, que moram aqui na minha rua, aqui no meu bairro, né? E essas pessoas estão se engrandecendo perante Deus. Elas estão esquecendo, irmãos, do mais importante, de glorificar a Deus, de glorificar e exaltar somente a Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, é pela glória de Deus.
Tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar e para exaltar a Deus. Por quê? Porque é Deus, irmãos, quem abre portas para a gente. É Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos guarda do poder do maligno. A gente não pode fazer isso sozinho. Nós não podemos fazer isso sozinho, né? Nós não podemos vencer a guerra espiritual sozinho, não podemos vencer esse mundo mal sozinhos, né? É Deus quem nos salva, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus quem coloca em nós para nos consolar, nos guardar, para que possamos dar frutos, certo? Como Jesus ensina no capítulo 15 de João, na parábola da videira. Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Se um ramo ele não estiver ligado ali à árvore, se ele não estiver ali conectado, ligado à árvore, né? O que é que vai acontecer com esse ramo? Se esse ramo cair, ele vai secar, vai vir alguém jogar no fogo, que é o que Jesus diz. Se esse ramo não estiver ligado a mim, entendeu? Se esse ramo estiver ligado a mim, ele vai dar muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Nada poderemos fazer sem Jesus. Sem o poder de Jesus, sem a graça de Jesus, sem a graça de Deus. Então, se esse ramo, se a gente não estiver conectado a Jesus, se a gente sair da presença de Deus, né? Se não for o poder de Deus, a graça de Deus, irmãos, a gente vai fazer igual a um ramo. Ele vai secar, não daremos frutos, morreremos e seremos lançados no inferno, que é o que Jesus diz. Todo ramo que não está em mim será lançado fora, entendeu? Será lançado fora e secará, murchará e será lançado no fogo, entendeu? Então, nós temos que ter muita humildade, irmãos, muita humildade, entender que tudo que nós fazemos é pela graça de Deus, certo? E a nossa justiça vem de Deus, irmãos. Nós só somos justos, o único meio, o único método, certo, de nós, pecadores, né, como esse publicano aqui, pecadores, todos nós somos como esse publicano, meros pecadores, miseráveis pecadores. Nós só podemos nos tornar justos diante de Deus, só podemos ser justificados, né? Nos tornar justos diante de Deus quando colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo. Por isso que a salvação é pela graça por meio da fé, né? Pela fé no sacrifício, pela fé no sangue de Cristo, no sangue derramado na cruz, certo? João 3,16, o texto diz isso. João 3,16, né? Jesus fala isso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer, né? Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, não morra, né? Não seja condenado, mas tenha a vida eterna. João 5,24, Jesus também fala a mesma coisa, né? Todo aquele que crê em mim, o Filho, né, de Deus, certo? E naquele que me enviou, em Deus Pai, tem a vida eterna. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação, em juízo, mas passou da morte para a vida, certo? 1 João 5,4, né, a primeira carta de João, capítulo 5, os versículos 4 e 5, o apóstolo João diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, No versículo 5, João pergunta, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, temos que ter muito cuidado, certo? Jesus diz, todo aquele que se exaltar, que se engrandecer, que confiar nas suas obras para ser salvo, que confiar na sua justiça, no que ele faz, todo aquele que se engrandecer e se exaltar será humilhado, será condenado, assim como foi o fariseu aqui na parábola. Mas todo aquele que se humilhar perante Deus, que reconhecer suas falhas, seus pecados, que se arrepender de seus pecados, se arrepender de sua maldade, né? Se arrepender de sua hipocrisia, do seu falso religiosismo, todo aquele que se arrepender e se humilhar perante Deus,
né, reconhecer a sua condição de pecador e confiar somente em Deus para ser salvo, ele será exaltado, será salvo por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, então, por tudo.